nesta noite. Os demais ficam conosco. Vamos estudar a palavra de Deus. Eu quero ler com vocês um texto na Bíblia que se encontra no Evangelho segundo escreveu o apóstolo do amor, João, capítulo 5 e versículo 1. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5 e versículo de número 1. É o quarto livro do Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo de número 5 e versículo de número 1. Quem achou, diga amém. O texto diz assim: depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém e amém. Irmãos, nós vamos continuar ministrando aqui, tocando ainda neste tema, que já na verdade, já virou, foi um período de mensagens dentro deste tema, vivendo num mundo em que adoece pessoas, você quer ser curado? Vamos encerrar, pode ficar tranquilo, nós vamos chegar no fim dessa jornada deste tema, mas eu quero cumprir todo o tempo que Deus quer que ministremos neste tema. Então já fazem praticamente 2 meses que nós estamos ministrando este tema, e repito sempre que tenho falado sobre este tema, que o propósito certamente do Espírito Santo é curar sua igreja, sarar sua igreja, para ser uma igreja plena, uma igreja que tenha condições de exercer com qualidade o papel para o qual ela foi designada na terra, especificamente no nosso caso aqui como uma igreja local na cidade do Prata, nesta cidade. Apesar de que a nossa responsabilidade como igreja não é só no Prata, porque o próprio Jesus Cristo disse que o campo é o mundo. Então ele disse que nós temos que pregar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas enquanto nós não conseguimos ir aos confins da terra, sendo representado por um casal de missionários, vamos pela oração, pelo clamor, pela intercessão, e aonde podemos ir colocando os nossos pés, assim faremos, como evangelizando aqui, fazendo cruzadas, evangelismo pessoal, e também aonde estamos, que é no Nordeste do Brasil, onde está a região com o menor número de evangélicos do nosso país, de 210 milhões de habitantes. Então eu quero ministrar, até porque ao terminar este curso, esse estudo, esta caminhada,
A partir daí, quem não ouviu, quem não quis ouvir, quem não colocou em prática, quem não aplicou na sua vida, será um problema pessoal da pessoa, né, que escolheu viver do jeito que estava, continuar como estava, ter a mesma vida que tinha, andar como queria e assim por diante. Eu tenho certeza que a oportunidade foi oferecida por Deus, pelo Espírito Santo, para a pessoa resolver a sua vida com Deus, e certamente então Deus vai dar prioridade àquilo que é dele neste projeto de trabalho aqui nesta cidade. Então veja bem, vou começar aqui conversando com vocês neste tema, chamando a atenção para vocês para uma história, um pensamento. Hoje o que eu vou falar aqui já não acontece mais, já não acontece mais, porque em todo mundo foi proibido as pessoas que trabalham em circo trabalharem com animais adestrados, que eles adestraram para servir de espetáculo para as pessoas que iam ao circo. Eu digo ia porque crente vão ao circo, vou lá, os vão, né? Que vai ter crente que vai ao circo, vai que tem, que vão ao circo. Então já não se faz mais isso, é proibido no Brasil e no mundo usar animais adestrados para servir de espetáculo. Mas todos nós sabemos que isso já aconteceu um dia na história da humanidade. E como se fazia para adestrar um animal feroz, um tigre, um leão, um elefante? Vou contar para vocês. Quem já foi a um circo e ver um animal adestrado, como um enorme elefante, obedecer ao seu adestrador, certamente, em algum momento, quem já foi, quem já viu, ficou se perguntando como aquele homem conseguiu tamanha proeza, tamanha façanha, adestrar um animal tão poderoso, tão forte como um elefante. Perguntamos também como é que um enorme elefante permanece preso, quieto, contido por uma frágil corrente, amarrado em uma de suas patas e fixado a uma pequena estaca no solo. Como é que pode um animal tão forte como o elefante, depois de adestrado, com toda a sua força, ficar quieto, preso, amarrado, contido a uma frágil corrente, ligada a uma pequena estaca que está no solo? Como um animal de tamanha força, capaz de arrancar uma árvore, porque esta é a força que tem um elefante, ele tem a capacidade de arrancar uma árvore, não consegue se livrar de uma pequena estaca e fugir. Como é que pode isto? Ele fica, depois que termina o espetáculo, amarrado a uma pequena estaca, tendo uma força poderosa, uma força enorme, mas ele não consegue se livrar daquela corrente, nem arrancar aquela estaca e fugir daquela condição. Outra pergunta: se ele já está dominado e adestrado, por que ele continua preso? Por que ele está preso, continua preso a uma corrente e a uma estaca? Ele não escapa porque tem permanecido preso àquela estaca desde muito pequeno. Porque não se adestra um animal como este já adulto, mas sim pequeno. Ele é tirado já da sua mãe, muito novo, muito pequeno. E depois que é tirado da sua mãe, muito novo, muito pequeno, ele começa a ser adestrado e preparado para ficar e permanecer naquela condição. Ou seja, quando o elefante nasce, ele é aprisionado àquela estaca. Com certeza, penso eu, e podemos pensar juntos nesta noite, memorizar isso na nossa memória, criar na nossa memória este pensamento, que a primeira vez que este elefante foi levado para ser adestrado, com certeza, ao ser amarrado pela primeira vez, ele puxou, ele fez força, ele fez de tudo para se soltar, para se livrar daquela corrente que foi colocada à sua pata, e aquela estaca
que ele foi preso. Isso é evidente, faz parte da natureza, do instinto de sobrevivência. Esta semana eu estava vendo lá na minha casa, com a minha esposa, alguns animais que estavam vivendo um momento de quase morrerem e foram pedir socorro aos seres humanos. Impressionante. Nós estávamos vendo ali, a pessoa que preparou aquele vídeo, ele juntou várias ocasiões em que foi filmado de animais que estavam morrendo de sede ou morrendo no calor intenso, e saiu daquela condição e foi procurar um ser humano para pedir ajuda. As suas expressões era como se ele estivesse pedindo ajuda ao ser humano, e ali foram socorridos. Faz parte do instinto. Se isso faz parte do instinto do homem, do ser humano, sinceramente eu vou falar, eu não aguento. A pessoa nunca vem na igreja, no dia que vem se comporta. Eu não consigo ministrar com esse tipo de comportamento, irmão. Não consigo. Então, em nome de Jesus, ou fica em casa o resto da vida, ou se vier, vem cultuar de verdade, tá? Fica o deixa aqui. Eu não consigo, me perdoe a sinceridade. Eu sei que a internet filma aí. Esses dias pegaram do Eliseu Rodrigues, ele falando justamente isso. Um povo se comportando mal na igreja. Ele parou: o que é isso? Vocês vão parar para eu pregar? Aí foram falar mal dele. Mas quem é o pregador que consegue ficar ministrando? A pessoa nunca vem para a igreja, passa 30, 40, 60 dias sem ministrar. No dia que vem, não presta atenção na mensagem. Não dá, não dá. Vamos lá. Com toda certeza ele puxa, ele faz força, ele faz de tudo para se soltar. Mas apesar de todo o esforço, ele não consegue se libertar, porque ele ainda é um animal pequeno, ele não tem força, né? Quando ele foi levado ainda como pequeno, ele não tem força para se libertar. Ele puxa, ele faz força, ele faz de tudo, mas ele não consegue. A estaca, quando ele é pequeno, certamente é bem mais forte do que ele. É bem verdade que se durante um dia, ou no primeiro dia em que ele foi amarrado naquela estaca, com aquela corrente, ele tentou puxar, ele tentou se libertar, ele tentou ficar livre. É bem verdade que naquele dia ele vai dormir esgotado. Ele fez força, ele se esforçou, ele tentou, ele quis e não conseguiu. Então ele foi dormir esgotado. No outro dia ele continua tentando, do mesmo jeito, tentando se livrar, tentando se libertar, tentando ficar livre. Não é o seu habitat, não é a sua vida. Ele não foi criado, ele não nasceu para aquilo. E ele continua tentando, um dia, 2 dias, 3 dias, um mês. Ele continua tentando, um ano inteiro. Até que um dia terrível para a sua história, aquele elefantezinho ou elefantinho aceita a sua impotência. Ou seja, ele se conforma com seu destino. Ele tentou tantas vezes se libertar e não conseguiu. Tantos dias, tanto esforço, tantas noites ele dormiu cansado, que chegou um dia fatídico da sua vida, que ele se entrega, que ele se conforma, que ele aceita aquela condição. Então ele cresce, se torna enorme, mas acredita que não consegue escapar. Ele vai crescendo, amarrado àquela estaca, com a corrente na sua perna, mas já aceitou a sua condição. Então ele cresce, ele vai crescendo, acreditando que ele não pode escapar. Por quê? Porque agora ele tem um registro de sua impotência, daquela impotência que ele sentiu depois que ele nasceu e foi levado para aquela condição. E o pior é que ele jamais volta a questionar seriamente esse registro. Ou seja, ele se entregou àquela condição. É como aquela história da caverna de Platão. Eu não sei se alguém já leu essa história da caverna de Platão, que conta a história de uma família que vivia dentro da caverna. E tudo o que aquela família sabia da vida era o que ela conseguia ver através de um buraco, de um orifício que tinha naquela caverna. Então,
apenas aquilo que passava por aquele orifício, além da caverna, era aquilo que eles acreditavam que era, aquilo que eles acreditavam que existia, porque eles cresceram, se desenvolveram ali dentro daquela caverna. Então para eles a vida era tudo aquilo que eles conseguiam ver através daquele orifício da caverna. Só que Platão, na sua parábola, ele diz que um dia um membro daquela família conseguiu escapar da caverna. E quando ele conseguiu escapar daquela caverna, ele percebeu que o mundo que eles imaginavam que era, não era só aquilo que eles viam dentro da caverna. Que o mundo era muito bonito, que era muito belo, que existia vida, que o mundo era infinito, que existia mares, que existia flores, que existiam animais, que existiam outras pessoas, que existiam outras coisas que poderiam ser aproveitadas e desfrutadas. E quando aquele membro daquela família fugiu e viu tudo isso, ele pensou consigo: a minha família tem que saber disso. A minha família tem que saber que o mundo não é só aquilo que nós conseguíamos ver através daquele orifício na caverna. Então eu vou voltar e vou anunciar para eles que o mundo é muito mais do que aquilo que eles pensam que é. Então ele voltou. E quando ele voltou, ele contou para a sua família: olha, eu quero que vocês saiam da caverna, saiam para fora, vamos conhecer o mundo. O mundo é muito mais do que aquilo que nós vemos, aquilo que vocês viram até hoje através apenas desse orifício. Saiam para fora, o mundo é belo, existem outras pessoas, existem outros animais, tem a criação, tem os mares, tem coisas lindas, tem rio, tem flores. Mas aquela família, assim como este elefante, estava tão acostumado a ter se entregado àquele modelo de vida. O que eles fizeram? Eles disseram: você está maluco, você está louco, você ficou louco. Não existe um outro mundo além daquele que nós já conhecemos. E aí eles pegaram aquela pessoa e amarraram ele dentro da caverna e não deixaram mais ele sair, dizendo que ele tinha ficado maluco, que ele tinha ficado louco. Essas duas histórias, elas expressam a mesma verdade. Ou seja, este grande elefante, ele jamais vai colocar à prova a sua força outra vez, mesmo tendo força suficiente para arrancar aquela estaca e fugir. Por quê? Porque todas as vezes que este elefante se move, o barulho das correntes, que este é o propósito, o barulho das correntes aciona um gatilho em sua memória de que ele está preso àquela estaca e que dali ele não pode fugir. Todas as vezes que aquele elefante ele se move, ao fazer o barulho naquelas correntes, o gatilho da sua mente aciona e diz para ele que ele é impotente diante daquela situação, que ele não tem condições de sair daquele lugar, de se libertar daquela estaca, mesmo ele tendo uma força poderosa para conseguir se libertar daquela estaca. Imagine agora que essa estaca seja também, tudo aquilo que te deixa doente. Imagine que essa estaca seja também tudo aquilo que te deixa doente e preso aos pensamentos, aos sentimentos, às condições, palavras lançadas, decepção, ira, falta de perdão, e que tem prendido tantas pessoas a esta estaca da vida. Você não vai prestar para nada, você nunca vai ser nada, você está amaldiçoado, você é um miserável, você não presta para nada. Seja quais forem as palavras que lançaram, os créditos que não deram, os pensamentos que vieram, a forma como foi criado, as decepções que foram causadas, seja o que for, te prenderam a uma estaca como esta que o elefante foi preso. E toda vez que você vive uma situação semelhante,
similar, barulho da corrente, o barulho do acontecimento, diz para você que você é impotente diante desta situação, que você não vai vencer, que você não vai prevalecer, que você não vai conseguir, que você não pode, mesmo você tendo a força para se libertar, mesmo você tendo condições de se libertar, mesmo você tendo condições de ficar livre, de ser curado e assim por diante. Pergunto nesta noite: será que esta não tem sido a condição de muita gente na igreja? Lá fora nem pergunto, mas de muita gente que está na igreja, que dizem servir a Deus, mas ainda estão amarrados a esse tipo de gatilho emocional, que todas as vezes que a mesma coisa acontece, faz com que esta pessoa se torne impotente, ou acredite que ela não tem a força suficiente ou necessária de se libertar dessa estaca que ela está presa. Aí você pode me perguntar: mas pastor Arnaldo, o que tem a ver com o texto que o Senhor leu? Tudo a ver. Vejamos a história do enfermo do tanque de Betesda. A epígrafe diz paralítico, mas a Bíblia diz que era enfermo, mas muito possível era um paralítico. Ele está há 38 anos preso a uma enfermidade. Isto é um fato, está no texto. Ele foi ali deixado pela família em algum momento, para que quando as águas fossem agitadas no tanque, ele descesse e fosse curado. Só aí já existe uma grande incoerência, eu digo da família, mas não sabemos. Imaginamos que muito possível foi a família. Se não foi a família, certamente ele contratou alguém, ou alguém, eu sei que alguém ajudou ele a chegar lá ao tanque de Betesda. Se foi a família, eu considero uma incoerência e uma incongruência muito grande, porque como é que alguém leva um paralítico para ficar próximo a um tanque e espera que ele desça as águas se ele não tem condições de se mover? Mas de alguma forma ele foi deixado ali, para que quando as águas fossem agitadas no tanque, ele descesse e fosse curado. Mas ele não consegue ser curado por 38 anos. Ele está enfermo e não consegue ser curado. E por quê? Porque ele não tem ninguém que o coloque no tanque. Ele não tem ninguém que o ajude a entrar no tanque quando as águas são movidas. E olha que eram movidas uma vez só no ano. Então ele não tem ninguém que o coloque. Ele está preso numa enfermidade, ele está preso em uma cama, ele está ali para ser curado, mas ele não consegue ser curado, porque ele não tem ninguém que o coloque no tanque. Todas as vezes que as águas são agitadas, outro é mais rápido do que ele. Ou seja, foi a resposta que ele deu para Jesus: Senhor, todas as vezes que as águas são agitadas, desce outro antes de mim. Então, a Bíblia diz que a enfermidade dele era de 38 anos. O tempo que ele estava lá não sabemos, se ele, desde quando ele adquiriu a enfermidade, se ele foi colocado lá. A enfermidade em si era de 38 anos. Ele jazia ali, ou jazia com aquela enfermidade. Então, ele viu durante muitos anos outros serem curados, enquanto ele desejava ser curado e não podia. Não podia, repito, porque ele, segundo ele, no seu pensamento, no seu entendimento, ele não tinha ninguém que o colocasse no tanque. A história paralela, não a da Bíblia, a história extra-bíblica diz que famílias abastadas, famílias que tinham dinheiro, que tinham pessoas deficientes na sua família, o que eles faziam? Eles levavam seus entes queridos ou familiares para o tanque de Betesda, mas como eram famílias abastadas, eles pagavam
escravos ou servos para ficarem ali junto ao enfermo familiar, para que pudesse este servo entrar ou jogar ou levar aquele familiar para o tanque. Então, se é verdade, Flávio José diz isso, e outros historiadores, então todos os demais enfermos que tinham vida abastada estavam em vantagem em relação aos demais. O texto sagrado vai dizer que eram muitos os enfermos, eram muitos, não eram poucos. O texto diz que jazia ali grande multidão. Se fosse só uma multidão, não precisava ter usado esse superlativo. Uma grande multidão de enfermos. E a Bíblia Sagrada também diz alguns dessas deficiências: cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Então veja que, conforme disse, a história diz que famílias abastadas colocavam lá seus doentes e pagavam seus servos para colocá-los no tanque. Mas esse homem especificamente não tinha ninguém para colocá-lo lá. Ele não tinha um familiar. Será que esse homem não tinha uma pessoa da família? Ele não tinha um familiar. Ele não tinha um amigo. Ele não tinha um parente. Ele não tinha ninguém que o colocasse naquele tanque. Jesus vai entrar neste tanque de Betesda. E o texto é interessante porque há uma multidão de enfermos, mas Jesus só se dirige a ele, a ninguém mais. O texto vai dizer que Jesus se dirige somente a esses enfermos, mesmo existindo uma multidão de enfermos. E Jesus está perguntando a ele se ele quer ficar curado. Jesus vai diretamente aonde está esse homem e pergunta: queres ficar são? Ou queres ser curado? Mas ele está tão traumatizado com a sua vida, ele está tão traumatizado com aquela condição, com a estaca, com a cama, com a condição que ele foi colocado, que ele não percebeu a pergunta de Jesus. Ele não prestou atenção, ele não raciocinou, ele não discerniu a pergunta que Jesus Cristo fez. Jesus não estava perguntando para ele qual era a condição dele. Jesus estava perguntando se ele queria ser curado. Então, ele está tão traumatizado com a sua vida, que ele só consegue mostrar para Jesus a sua condição de vida. Jesus pergunta: você quer ser curado? E essa pergunta Jesus está fazendo a todos nós, todos os dias, e todas as vezes que você comparece diante de Cristo, Ele certamente está fazendo esta pergunta: você quer ser curado? Isto é evidente. Veja que é uma pergunta condicional. Jesus coloca uma condição, assim como toda promessa é condicional, esta pergunta também é. Ele poderia ter rejeitado a pergunta de Cristo, poderia ter dito que não queria, vai embora, e está frustrado, e assim por diante. Mas ele está traumatizado com sua vida, e ele só consegue mostrar para Jesus a sua condição de vida. Jesus pergunta: você quer ser curado? E ele não entende a pergunta de Cristo. Ele replica dizendo: não tenho ninguém que me coloque no tanque. Jesus não está perguntando para ele se ele não tem ninguém que o coloque no tanque, isso é evidente. Jesus está perguntando se ele quer ser curado. Mas ele não está, ele está tão traumatizado, ele está tão preso a essa estaca, essa impotência da vida, que ele não entende, repito, a pergunta de Cristo, e vai mostrar para Cristo a sua condição. Parece isso com alguém? Talvez isso pareça com alguém que é crente, que diz servir a Deus, que diz conhecer o Evangelho, que diz servir ao Senhor, que Jesus já tem concedido a esta pessoa inúmeras oportunidades de ser curada, mas ela nunca comparece diante de Cristo para ser curada, comparece diante de Cristo para mostrar as suas misérias. Ele nunca comparece diante de Cristo para
para entender o que Cristo está falando com ele, está falando com ela. Mas ele só aparece dentro de Cristo para dizer: Cristo, o Senhor não está vendo a minha luta, o Senhor não está vendo a minha prova, o Senhor não está vendo a minha dor, o Senhor não está vendo o meu sofrimento, o Senhor não está vendo a minha dificuldade. E Jesus há muito tempo que perguntou para você: eu quero te curar, você quer ser curado? Mas a pessoa está tão aprisionada a esse gatilho emocional, a essa condição, que ela não consegue entender o que Jesus vem falando para ela ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo dos anos e assim por diante. Não consegue enxergar uma solução para o seu problema. Certamente o tanque era a sua última tentativa. Certamente. Então aqui uma colocação de dúvida, nós que colocamos na mensagem. Porque ele está há 38 anos enfermo. E eu acredito, penso eu na minha conjecturação como pregador, que antes dele ir ao tanque de Betesda, certamente este homem já tivesse tentado todos os outros tipos de cura, ou outros meios para ser curado. Ficando então decepcionado com todas elas, ele agora vai ao tanque de Betesda, que significa casa da misericórdia. Betesda significa casa da misericórdia. E aqui vai uma outra pergunta na minha prédica nesta noite. É possível alguém estar na casa da misericórdia e mesmo assim não participar dela? É possível, ele está na casa de misericórdia, porque o nome Betesda significa casa de misericórdia. Ele está no lugar certo, ele está na casa de misericórdia sem participar dela, sem ser beneficiado por ela, sem desfrutar dela. É possível alguém estar na casa de misericórdia e mesmo assim não participar dela? E mesmo na casa de misericórdia está acorrentado a um trauma, a um estilo de vida, a um modelo de vida, mesmo estando na igreja, dizendo servir a Cristo, servir a Deus, ter Jesus, não consegue ser pelo menos contente, porque está amarrado a uma estaca do passado, das emoções, de um estilo de vida, das decepções, dos pensamentos, seja o que for, que sempre te leva para o mesmo lugar. Ou seja, está na casa de misericórdia, mas ainda está preso, ainda está acorrentado, ainda está amarrado a coisas que há muito tempo você deveria ter abandonado, que há muito tempo deveria ter deixado para lá, que há muito tempo deveria ter aceitado de Cristo a cura, a libertação, o milagre, mas continua amarrado porque por algum motivo, por alguma coisa, quem sabe um trauma que não lhe deixa ver a solução para o problema e para a causa. Este homem estava preso 2 vezes. Primeiro, a incapacidade de descer ao tanque. Então isso fala de impotência. Ele não podia por si só se libertar da sua condição. Então ele era impotente diante da situação que ele estava vivendo. Segundo, ele estava preso a uma cama. Então estava preso numa cama e estava preso a uma impotência, a uma incapacidade de descer as águas que eram movidas naquele tanque. O que se passava, ou melhor, ele não tinha, ou ele estava traumatizado e impotente, e só tinha o pensamento de que não havia ninguém que pudesse ajudá-lo. Ou seja, ele só tinha os seus olhos voltados para o tanque de Betesda, os olhos voltados para o tanque, mas ao mesmo tempo impotente e traumatizado, sem poder fazer nada.
No texto que nós lemos nesta noite, Jesus, ele só tem olhos para o tanque. E Jesus, vendo ele deitado, diz o texto em João 5,5, Jesus vendo este deitado, e sabendo do que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: querem ficar são? É como se Jesus estivesse dizendo para ele: durante todo o seu tempo de vida que você tem vivido nesse lugar, você só tem os seus olhos direcionados para este tanque. Mas eu digo para você que é hora de tirar os olhos do tanque, de não esperar nada de ninguém, de olhar para mim, porque eu vim te curar, porque eu sou maior do que este tanque. Era como se Jesus quisesse dizer isso para ele, em outras palavras. Seus olhos estão durante toda a sua vida firmados nisto, mas é hora de você mudar o seu olhar, a sua visão, e em vez de você ficar olhando para o tanque cujas águas são movidas uma vez por ano, é hora de colocar os olhos em mim. É hora de acreditar que eu tenho poder para te curar, que eu sou maior do que este tanque. Então Jesus disse para ele: levante-se, tome a sua cama e anda, e vai embora, ou vai para a sua casa. Observe, irmãos, que são poucas as passagens no Novo Testamento, na biografia de Cristo, que é os evangelhos, poucas. Não digo, essa não é a única, mas talvez você vai encontrar 2 ou 3 vezes no máximo em todos os evangelhos, Jesus Cristo indo curar alguém e não exigir que esta pessoa manifeste fé. Esta é uma das únicas passagens na Bíblia em que Jesus vai até onde alguém está enfermo e não exige que aquele homem tivesse fé para ser curado. Os maiores milagres que foram feitos por Jesus, ele sempre exigiu daquele que estava buscando a cura, a fé, uma parte de fé. Quando o pai do jovem lunático levou o seu filho para ser curado, e os apóstolos não conseguiram curá-lo, sará-lo, Jesus estava orando no monte. Quando ele desceu do monte, o pai do menino disse: Senhor, cura o meu filho, porque ele está doente, jaz endemoniado, e às vezes o demônio o joga na água, e às vezes o demônio o joga no fogo, pois que quer matá-lo. E os teus discípulos não puderam libertá-lo ou curá-lo. Jesus repreende os discípulos por causa da falta de fé. E o homem diz para Jesus: se tu podes alguma coisa, cure meu filho. E Jesus agora vai exigir deste homem a sua fé. Jesus disse: se tu podes não, se você crê. Se tu podes, você creia. E se você crê, o milagre acontecerá. Jesus exigiu deste homem uma parte de fé. Se o homem pergunta para Cristo: se tu podes, faz alguma coisa. Em outras palavras, para fazendo o trecho, Jesus disse: não, poder eu posso, todas as coisas. Mas você crê que eu posso? Da mesma forma foi com a mulher cirofenícia e tantos outros. Mas aqui nesse texto, especificamente, não é por acaso, o Espírito de Deus, ou Jesus Cristo, não exige que este homem tivesse fé. Jesus se aproxima dele e faz uma pergunta: você quer ser curado? Jesus não vai fazer uma entrevista com ele: quantos anos você está aqui? Por que você não foi curado ainda? Você não tem ninguém na família que possa te jogar no tanque? Será que porventura você não tem um amigo que te ajude? Não, Jesus não foi fazer uma entrevista com ele. Jesus entrou ali
para curar especificamente aquele homem naquele dia. E ao entrar para curar aquele homem de forma específica, Jesus não exige deste homem fé, porque ele não tinha. Este homem, ele só tinha pensamentos de que não tinha ninguém para ajudá-lo, e também estava traumatizado e impotente, como a história do elefante, preso à sua cama, vendo durante muitos anos alguém descer antecipadamente no tanque, outros serem curados, e ele, sem ter força e nem ânimo, num gatilho emocional, ele já não mais acreditava que poderia ser curado mesmo que estivesse lá. Então Jesus não vai exigir dele aquilo que ele não tem. Ele está impotente, está traumatizado, só tinha pensamentos de que não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo, e os seus olhos no tanque. Mas Jesus não vai exigir dele aquilo que ele não tem. E aí se aplica a alguém, talvez aqui esta noite, que talvez, como a história que nós contamos para introduzir esta mensagem desta noite, para alguém que quer ser curado, talvez se encontre na mesma condição, ou na caverna, ou impotente, ou traumatizado, achando e pensando que talvez Jesus Cristo te esqueceu, te abandonou, que Ele não está te vendo, que não está te contemplando, que você não tem força, e que esta será a condição que você vai ficar até o resto da vida, e quem sabe perecer. Mas eu acredito que não foi à toa que Jesus nos deu esta mensagem nesta noite, para dizer que Ele está vendo a sua impotência e a sua incapacidade, talvez de receber o teu milagre. Então Ele não está perguntando se você tem alguém, mas Ele está dizendo: eu sou aquele que tenho condições de curar a tua impotência, o teu trauma, a tua dor, a sua alma. Bendito seja o nome soberano de Jesus. O que Jesus está dizendo? Tire os olhos do tanque, tire os olhos do homem, tire os olhos da condição, tire os olhos da pessoa. Levante-se, tome a tua cama e anda e vai embora. Quantas pessoas na igreja que está paralítico igual esse homem no tanque? Não consegue fazer nada para Deus, não consegue servir a Deus direito. Sua vida espiritual há 10 anos, o nível é o mesmo. Vive um cristianismo sempre abaixo da média. A superficialidade do servir ao Senhor é tão rasa que os pensamentos de abandonar a fé são constantes. Estão presos a uma cama ou a uma estaca e não conseguem se libertar. Por quê? Em um determinado momento da vida, algo te prendeu, uma corrente te prendeu a uma estaca. Qual foi a corrente que paralisou você? O que te paralisa? Que te torna impotente? Que te deixa preso, aprisionado? O que é, meu irmão, minha irmã? O que é? Qual é a corrente que está te prendendo? Qual é a estaca? Mesmo você tendo a força, você não consegue se livrar, se libertar. Você pode não ter força para fazer isso, mas você tem a força, que a Bíblia diz que nós temos. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. E a Bíblia diz: fortalecei as mãos fracas e os joelhos vacilantes. Paulo foi abandonado por todos os seus amigos, aqueles a quem ele ganhou e aqueles a quem ele preparou para assumir ou dar sequência ao ministério. Mas quando ele compareceu perante César em Roma, ele escreve a Timóteo dizendo: Timóteo, na minha primeira defesa, ninguém compareceu para estar comigo, todos me abandonaram, porém o Senhor esteve comigo. Oh, bendito seja o nome soberano de Jesus.
Qual é a estaca sentimental que toda vez que é acionada te faz lembrar das feridas emocionais do passado e te prendem novamente, te impedindo de se levantar e andar, de ser melhor do que o que você tem sido, de servir a Deus melhor do que o que você tem servido até hoje? Eu acredito que nós não vamos ministrar talvez mais uma ou duas mensagens sobre isso, e vamos encerrar esse assunto. Mas eu entendo que Deus, Ele quer fazer algo na vida de alguém que será o diferencial para o resto da vida. Eu sei o que eu estou falando aqui. Que talvez tudo que Deus tem ministrado ao nosso coração nessas últimas terças-feiras será o divisor de águas na vida de alguém. Na vida de alguém. Então, tem-se alguém que há muitos anos ou tempos está preso a um leito emocional e não consegue se livrar? Tem alguém aqui esta noite? Se tem, eu quero dizer para você: Jesus está aqui hoje para te curar. Não é o pastor Arnaldo. Eu não vou te ajudar a entrar no tanque. Não, eu não vou te ajudar a entrar no tanque. Mas eu posso dizer para você: Jesus tem poder para te curar, para sarar você, para quebrar esta corrente e mostrar para você que a força que você tem é maior do que essa estaca, do que esta corrente e do que esta cama. Fique de pé comigo nesta noite. Você pode escolher nesta noite continuar preso a esse modelo de vida, deitado nesta cama, ou aceitar Jesus curar você, aceitar Jesus fazer um milagre na sua vida, aceitar Jesus mudar a sua história. Você pode fazer uma escolha hoje. Cada momento como esse que Deus nos ofereceu foi a oportunidade que Ele deu a alguém de se libertar daquilo que te impede a ter uma vida cristã abaixo da média, a atingir a maturidade, a alcançar a vida plena em Cristo, independente da condição física, biológica que você esteja vivendo. Jesus, Ele curou aquele homem, mas Ele não deixou que aquele homem continuasse deitado naquela cama. Ele disse: levante-se, tome a sua cama e vai. Eu vou esperar você orar nesta noite. Eu vou esperar você falar com Deus em oração. Bendito seja o nome soberano do Senhor Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Qual é a estaca sentimental que toda vez que é acionada te faz lembrar das suas feridas emocionais? Oh, glória ao nome de Jesus. Talvez você nem acredita mais que pode existir um milagre em seu favor. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Eu vou esperar você orar. Jesus nesta noite, Ele pode ir individualmente, particularmente, a cada um,
Ele pode fazer uma cura na coletividade, mas neste caso ele trata individual. Oh, glória ao nome de Jesus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que Aleluia. tu és a cura. Bendito seja o nome de Jesus. Creio que és Glória a Deus. tudo para mim. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Eu tenho certeza absoluta que Deus não te chamou para viver presa a uma estaca da vida. A sua natureza E acalma o não é só a natureza de um elefante que tem o poder de arrancar uma árvore. A sua natureza é a natureza de Deus, de Cristo. O poder do Espírito Santo que pode operar através de você e de mudar histórias, e de mudar vidas, e de mudar condições. Oh, glória a Jesus. Mas por circunstância da vida, algo te prendeu a uma estaca emocional. E você não tem ideia da força que você tem e do poder que você pode exercer na presença do Deus Todo-Poderoso quando aceitar que Ele te cure, te sare, te liberte. Nesta noite você escolhe continuar deitado nesta cama ou se levantar e andar curado pelo poder de Jesus, porque Ele pergunta: queres ficar são? Queres ficar curado? Jesus está olhando para a tua impotência, para o teu trauma, para a tua limitação, mas nesta noite Ele está dizendo: eu te ajudo. Se você acreditar, eu te curo. Tire os olhos do homem, tire os olhos do tanque, olhe para mim. Eu tenho o poder de te curar, de te sarar, de te libertar, de operar um milagre. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Oh, bendito seja o Nada nome é soberano de Jesus. impossível para Oh, você não pode mais continuar caminhando carregando esse fardo. Oh, glória ao nome de Jesus. Você não pode mais continuar andando ouvindo o barulho dessa corrente. Hoje, se você deixar, o Espírito de Deus vai quebrar essa corrente que te prende, essa estaca. Oh, glória, vai te libertar, vai te ajudar a se levantar. Deixe o Espírito de Deus operar o milagre em teu favor esta noite. Nada é impossível. Nada é impossível. Oh, bendito seja o nome soberano de Jesus. Tens o meu mundo. Você não pode não dizer que é crente e não acreditar que Deus pode fazer um milagre.
Ele pode, Ele quer, Ele faz. Oh, glória a Jesus. E Ele vai visitar. Gente, não só no culto onde essas palavras estão ministradas. O Espírito de Deus está me dizendo que Deus vai visitar você na tua vida, no dia a dia da tua vida. Ele vai te visitar. E em algum momento Ele vai ministrar a cura. Ele vai ministrar a libertação. Ele vai ministrar o milagre. Oh, glória a Jesus. Porque Ele não te fez para viver preso em uma cama, viver preso em uma estaca. Manarabacaxuri, andarabacaxuria. E manarando, resinimique, andarabacaxuria. Oh, bendito seja o nome soberano de Jesus. Ramandai, choquesinimique, andarabaxuria. Fique tranquilo. Você pode pensar assim, mas Senhor, eu já ouvi uma série de mensagens do pastor neste tema, mas ainda estou na mesma condição. Deus me disse aqui quando eu orava que Ele vai visitar pessoas, não só aqui no ambiente do culto, mas no dia a dia da tua vida. Oh, glória ao nome de Jesus. Porque Ele não te trouxe ao mundo e não te fez para essa condição que você está vivendo. Oh, bendito seja o nome soberano de Jesus. Nós já te oramos, Senhor, te dando graças, porque sabemos que a tua palavra, ela não volta para ti vazia, sem antes a fazer prosperar naquilo para qual o Senhor a enviou. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, que o Senhor cure esta igreja, que esta igreja em prata seja uma igreja curada, sadia, que ela possa desfrutar da paz que excede todo entendimento, para que tenha os seus corações e pensamentos guardados em Cristo. Nos ajuda, Senhor, por teu amor e graça. Ó Deus Todo-Poderoso, porque para ti não existe nada impossível. Então te damos graças, orando em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Nós vamos encerrar.